Olá, amigos, seguidores e ouvintes do Pé na Linha FC. Estamos chegando aqui com uma nova abordagem no nosso podcast. A partir de agora vamos fazer alguns curtos episódios para que a gente possa comentar rodadas de campeonatos ou grandes acontecimentos no futebol brasileiro e mundial. Hoje é 25 de abril e falaremos sobre o início da terceira rodada da Libertadores, que já teve muito acontecimento importante. Você não sabia que a nossa opinião era necessária, mas agora você não vai conseguir viver sem ela. Que desagradável, hein? Que beleza! Ronaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Victor Cardoso e nós comentaremos rapidamente algumas coisas a respeito da rodada da Libertadores que começou na última terça-feira, dia 23 de abril. Bom, ontem o Flamengo voltou a poupar jogadores e perdeu para o Bolívia em 2-1. A grande dúvida, seguidor, é: qual é a prioridade do Flamengo afinal? Poupou no Brasileiro diante do Palmeiras, poupou também ontem e não conseguiu vitória em nenhum jogo. Inclusive ontem o Flamengo conheceu a sua primeira derrota na temporada e foi num momento importante. Nesse momento, após 3 jogos disputados, 9 pontos possíveis, o Flamengo só conquistou 4, empatando na estreia com o Milionários, depois de ficar com um jogador a mais e tomar o gol. E ontem, diante do Bolívia e da, claro, importante altitude, acabou tomando o 2-1. O Flamengo poupou 7 jogadores diante do clube boliviano, mesmo tendo poupado boa parte desses jogadores, em alguns jogadores, diante do Palmeiras. Contra o Verdão, inclusive, foi um jogo bem chato, até porque o Palmeiras também jogou de forma bem cautelosa. Pensando no Campeonato Brasileiro, o Flamengo chegou a 7 pontos, o que pode ser considerado uma ótima pontuação, mas perdeu sim a oportunidade de pontuar diante de um rival direto. O pensamento era que esses jogadores estavam sendo poupados para jogar justamente na partida seguinte diante do Bolívar, mas mais jogadores ainda foram poupados, entre eles Arrascaeta e Pedro. O Flamengo não jogou bem, sofreu com a altitude e sofreu também com certa qualidade técnica do Bolívar. Acabou tomando aí uma derrota por 2-1, mesmo tendo empatado o jogo pouco tempo depois, quando o brasileiro Chico abriu o placar. Inclusive 2 gols de jogadores brasileiros, do time do Bolívar. A torcida está na bronca e a gente tenta entender um pouco. Como você sabe, aqui no nosso podcast tentamos ter o máximo de, digamos assim, imparcialidade com as coisas e o máximo de sensatez possível. Mas vamos procurar entender. Existe a fisiologia, que para o torcedor comum é algo que ele fica inerente. Ele não quer saber de fisiologia, ele quer saber do time jogar. A fisiologia, a cada ano que passa, graças a Deus, tem tomado mais espaço no futebol e tem sido mais respeitada, por assim dizer. Até porque a tecnologia tem acompanhado os estudos e tudo mais. Então é possível hoje os fisiologistas, preparadores físicos, médicos e a comissão técnica fazer um planejamento onde essas partidas que são desgastantes, principalmente no Campeonato Brasileiro, no calendário como um todo, que é muito apertado, acabam sendo respeitados. Então os jogadores conseguem fazer a comissão técnica consegue fazer um planejamento um pouco mais correto para preservar a integridade física desses jogadores. Mas a grande pergunta é: poupar em 2 jogos seguidos, um jogo de campeonato brasileiro e outro jogo de campeonato mais importante ainda que a Libertadores, quando durante praticamente todo o campeonato estadual não houve esse trabalho de poupança de jogadores, a gente fica nessa grande dúvida o que de fato está acontecendo. Como eu acabei de dizer, a fisiologia, graças a Deus, está tomando seu espaço e é importante. Mas o grande questionamento que fica é: que tipo de planejamento é esse que os jogadores pedem em jogos do Brasileirão e da Libertadores? Daqui a pouco começa a Copa do Brasil também. E o Flamengo tem uma partida no mínimo desgastante em Manaus, contra o Amazonas. Tecnicamente, é claro,
O Amazonas é uma equipe muito inferior ao Flamengo. Quando a gente começa a pensar, é na questão de desgaste. Se o Tite poupar de novo os jogadores, o que pode acontecer, já vão ter um jogo de volta no Rio de Janeiro para fazer de qualquer jeito. Perdeu pontos na Libertadores e vai ter que jogar os últimos 3 jogos ali para fazer 100% de aproveitamento, para terminar com uma campanha boa. Não é só terminar na liderança do grupo, mas terminar com uma campanha boa no geral, para decidir o máximo de jogos em casa. Sabemos que isso faz diferença. O Flamengo tem só 4 pontos num grupo fraco, um grupo que o Flamengo deveria estar deitando e rolando. O jogo mais difícil contra o Milionários, é verdade, mas pelas circunstâncias o Flamengo não deveria ter cedido empate. O jogo contra o Bolívar, a derrota poderia ser até aceitável, mas como tinha empatado com o Milionários, era obrigação do Flamengo buscar a vitória ontem. Colocar um time cheio de desfalques não me parece ser um caminho adequado para conseguir esse resultado. Você concorda? Bom, acabou que o Flamengo não fez um bom jogo e agora vai ter que subir o morro de outra maneira nos próximos jogos da Libertadores, coincidindo também com as partidas de final de semana do Campeonato Brasileiro, o que vai gerar um novo desgaste. Então, será que a fisiologia e principalmente a comissão técnica de fato acertou nessas mudanças? Fica aí o questionamento. Vamos para o próximo tema. O Verdão, o Palmeiras, que jogou contra o Flamengo, colocou força máxima ontem, com a grande maioria dos seus jogadores, e foi buscar um resultado super expressivo diante do forte time do Independiente Del Valle. Depois de estar perdendo por 2-0, o Verdão foi buscar o resultado. E o gol, e saiu não só o empate, como também a virada. O Palmeiras conquista uma vitória gigante de um time que de fato se comporta como um favorito, jogando para ganhar e não jogando para empatar, como foi o caso do seu rival, acabei de citar agora, o Flamengo. O Palmeiras conquista a maior vitória dessa edição de Libertadores e é até uma resposta, porque na primeira rodada só uma equipe brasileira venceu, que foi o Atlético Mineiro. Todas as outras, inclusive o Palmeiras, tiveram atuações complicadas. O Verdão dá uma resposta e mostra mais uma vez porque que é o time mais vencedor do Brasil nos últimos anos. A equipe do Palmeiras agora dá um salto na tabela e mantém a sua força dentro da competição. Grêmio e Botafogo respondem. Depois de começarem muito mal, o Grêmio, copeiro e peleador, conseguiu uma grande vitória diante do Estudiantes da Argentina, num jogo que foi muito duro. É claro que o Grêmio chegou a ficar com um jogador a menos, mas mesmo com um jogador a menos, o tricolor gaúcho conseguiu marcar e manteve-se forte na partida para ganhar por 1-0. Resultado muito importante que coloca o Grêmio aí numa reação na Libertadores. Bem como o Botafogo, que com seu trabalho que está iniciando novamente com o novo técnico, está conseguindo responder. Já conseguiu boa vitória diante do Juventude no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e também nessa rodada de Libertadores venceu em casa e começa aí a sua trajetória. Perdeu as 2 primeiras partidas, mas começa a responder e já tem 3 pontos. Já vimos outras vezes equipes que começaram perdendo jogos e conseguiram, uma rápida reação nas partidas seguintes. O Botafogo, podemos dizer, tem o pontapé inicial para isso. E por fim, Gustavo Scarpa no Atlético Mineiro. O cara que não estava jogando nada, que não conseguia fazer gols, depois da chegada de Gabriel Milito, se eu não estiver enganado, marcou o seu 6º gol ontem em 8 jogos. Os números exatos não falam tanto quanto a melhora de desempenho do jogador, que passou a ser escalado mais próximo da função que ele gosta de exercer. Simples assim. E aí começou a brilhar e se destacar nos jogos, marcando em várias partidas consecutivas. É coincidência ou não? Definitivamente não é coincidência. Botafogo e Atlético Mineiro apostaram em técnicos estrangeiros e já começam a dar uma simples resposta. Será que estamos realmente com uma safra boa de treinadores? Não sabemos. Bom, esse foi o rápido conteúdo. Eu espero que todos vocês, ouvintes, tenham gostado desse formato. A minha voz está um pouco prejudicada, estou um pouco rouco, mas fiz questão de gravar e trazer para vocês essa nova abordagem. Dê aí a sua opinião, fale a respeito desse tipo de programa curtinho. Nós vamos continuar com os nossos lançamentos semanais, não vai interferir. É só para a gente ter um bate-papo mais aberto e mais rápido.
ali durante alguns acontecimentos importantes do futebol brasileiro e do futebol mundial. Para encerrar, o editor vai colocar aqui, já que no último 23 de abril foi dia de São Jorge, a música Jorge da Capadócia. A versão mais famosa é do grande rei da música brasileira, na minha opinião, Jorge Benjor. Mas como o dia 23 de abril também foi aniversário da lenda Mano Brown, eu gostaria de pedir a versão do Racionais MCs. Forte abraço, excelente semana para todos. Nós estamos juntos, continuem seguindo, continuem nos apoiando. A gente vai sempre trazer novos formatos para vocês. Valeu, salve, salve, um abraço. Ô, Guiê!